Sim, eu acho que é importante quando a gente fala isso, porque tem um tópico que ele é mais amplo quando a gente fala em qualidade de vida, né? Quando a gente for pensar isso para nós mesmos, o processo de envelhecer, eu vejo dois aspectos importantes que está ligado a isso. É como eu vou ter saúde em todas as fases da minha vida, né? Porque quando você é criança, adolescente, tem alguém cuidando de você. Pensa-se que com um jovem adulto a gente já tem essa capacidade e que tem uma questão que a gente pode escolher como envelhecer, né? Com essa qualidade de vida, até porque você trouxe um assunto importante e eu também tenho escutado, tenho visto que todos nós vamos ter que ter competências de empreendedorismo, porque a vida está mais extensa e que existem, sim, idosos que aos 70, 70 e para lá de 70, que estão recasando, que estão estudando, que estão fazendo doutorado, né? Então, existe hoje um novo olhar sobre essa população. E uma questão também que eu queria trocar com você, Marcela, até na própria relação médico e terapeuta, quando a gente atende um idoso, a gente tem que estar muito atento, né, para exames, né, quando ele vai a um psiquiatra, medicações que eles estão tomando e associando ao quadro que ele está trazendo. Eu queria que até você pudesse esclarecer um pouquinho essa questão desta importância. Com certeza, assim, eu acho que quando a gente começa a abordar o idoso, primeiramente, como abordar o idoso, né? Como você falou, essa questão de respeito, independência e autonomia. Primeiro, a gente tem que ter respeito pelo paciente, respeito pela história do paciente, pela história desse idoso, pode ser não paciente, pode ser o meu avô, pode ser um tio. Então, assim, o respeito pela história da pessoa e o respeito pela autonomia e independência. Como você mencionou a história, poxa vida, ele é um adulto, só que é um adulto que passou dos 60 anos. E ele tem, se ele tem as suas funções cognitivas preservadas, é bem possível que você, como adulta, eu, como adulta, a gente não vai gostar que as outras pessoas comecem a chamar, ai, de senhorinha, ai, você, ai, que bonitinha. É uma atitude muito esquisita se você for passar isso para a sua experiência. Então, poxa vida, né? É uma maneira de você diminuir um pouco e até infantilizar esse idoso, como se ele não tivesse capacidade de tomar suas próprias decisões. Então, a primeira coisa é essa questão de não infantilizar. Ai, o senhorzinho pegar o remedinho, vai fazer a terapiazinha, a gente marca um horáriozinho para você. Não, peraí, seria muito esquisito se alguém chegasse, ai, vamos marcar um horáriozinho para você? Não, nós podemos marcar um horário. Sim. Porque daqui a pouco, poxa, daqui a pouco o idoso se revolta. Nossa, pensa que está falando com quem? Porque realmente é uma maneira de você inferiorizar um pouco as pessoas, né? Muitas vezes fica com um tom até bem pejorativo essa maneira de falar muito infantilizado. E até Então, a assim, eu questão... respeito, né? Sim. E aí você percebe que as medicações associadas a outras comorbidades ou a outras doenças acabam influenciando no humor do idoso ou nos quadros Sim, que você falou? com certeza. Assim, a gente sempre tem que ter muita atenção, não só para as doenças, a gente, mesmo na psiquiatria, a gente tem muita atenção para o idoso como um todo, para as doenças clínicas, porque a gente começa com um detalhe muito simples: perdas sensoriais. Se a pessoa não está escutando direito, não está enxergando direito, ela não vai ter essa interação com o resto do mundo. Então, a tendência é deprimir. Então, tá enxergando direito? Ah, tá passando o colírio que tem que passar, tá usando óculos, tratou toda a parte auditiva, tá escutando bem, tá usando o aparelho, ela consegue interagir com o mundo. Até para terapia funcional, o paciente tem que estar escutando. Isso assim, lógico, levando em consideração o paciente, um paciente que não é surdo, né? A gente sabe que a gente tem que ter maneiras de interagir com o paciente. E as perdas sensoriais são fatores de risco não só para a depressão, como para a demência, porque você deixa de ter essa interação com o mundo, você fica mais isolado. E várias outras doenças clínicas também podem predispor a quadros depressivos, quadros demenciais, então, problemas da tireoide, problemas endócrinos. Muitas vezes tem quadros clínicos que acabam mimetizando quadros demenciais por perdas cognitivas, por exemplo, deficiência de vitamina B12. Deficiência de vitamina B12 é uma das causas de perda cognitiva.
Uhum. Então, a gente tem que estar atento para toda essa parte clínica do paciente. Olha, está com as comorbidades compensadas, diabetes, pressão alta, está tudo em dia, porque uma das poucas coisas que a gente tem efetiva na prevenção das demências é o tratamento adequado das comorbidades, atividade física e melhorar a nossa reserva cognitiva, ou seja, trabalhar o cognitivo, as diversas funções, ler, fazer cálculos, fazer atividades mais complexas. Então, tratar pressão alta, tratar diabetes também é tratar da saúde mental. E a gente sabe que muitas vezes as limitações causadas pelos problemas clínicos, por exemplo, o paciente que fica acamado. O paciente que fica acamado acaba ficando muito mais deprimido por perder a independência, né? Uhum. Então, assim, o fato de você conseguir ajudar o paciente a se manter independente também é uma promoção, uma maneira de você promover a saúde mental. Então, a gente tem que aliar sempre o tratamento do paciente e enxergar a pessoa como um todo. A pessoa não é só a mente, só o psicológico, só um coração que está batendo, só um fígado que está falhando. Não, a gente tem que enxergar como um todo, porque muitas vezes essa doença do fígado pode causar uma alteração mental. Uhum. A pressão alta descompensada pode levar a um AVC que vai aumentar o risco de depressão, vai causar perdas cognitivas. Então, a gente tem que ter esse olhar da pessoa como um todo e da história da pessoa também, né? Sim. E, Marcela, o que você escutou, o que chegou no teu consultório desses clientes em relação à pandemia, ao isolamento? Houve uma procura? Houve uma estabilização? Como é que foi esse cenário? Realmente, essa pandemia está sendo muito cruel com os idosos. A gente sabe assim, os idosos têm um risco muitíssimo mais alto de ter complicações pela Covid. Ou seja, a gente sabe que a gente tem que proteger mais esses idosos. Então, eles perderam, muitas vezes, aquele fator de socialização. Muitos idosos iam para grupo de idosos, faziam hidroginástica, faziam as caminhadas, tinham todo aquele convívio social, isso tudo se perdeu. Então, a gente viu muitos idosos que deprimiram, que desenvolveram quadros Eram longe dos netos, né? Eram longe dos netos, que muitas vezes... filhos. E muitas vezes eles ficaram longe dos netos, ou eles ficaram responsáveis pelo cuidado dos netos enquanto os pais estão trabalhando, porque a gente não tem as creches. Uhum. Então, daí já tem o risco do adoecimento também. Sim. Então, muito mais medo de adoecer, medo da morte, idosos muito mais ansiosos, muito mais deprimidos, porque perderam todas as atividades que estavam acostumadas, tanto as atividades físicas, quanto as atividades de convívio social. Uhum. Então, isso está sendo, né? Porque a gente está no pior momento da pandemia, continua sendo muito cruel. Sem contar que muitos deles perderam muitos amigos, né? Esse processo de luto está sendo muito difícil também. E os atendimentos que você está fazendo, principalmente para essa faixa etária hoje, também é online? A gente aumentou muito o atendimento online. Algumas situações específicas, a gente precisa fazer os atendimentos presenciais, dependendo da gravidade do quadro, dependendo da situação. Mas a gente está conseguindo... Os atendimentos online vieram para nos ajudar muito, para ajudar a proteger o paciente. Até porque, acima de 60 anos de idade, a gente já sabe que a gente tem muito idoso, com 70, 80 anos, que tem WhatsApp, se comunica muito bem pelo WhatsApp, consegue acessar uma plataforma que consiga fazer uma consulta de vídeo. Então, assim, a gente sabe que os idosos também conseguem adquirir essas habilidades e cada vez mais. E se não consegue, tem um filho que vai lá e ajuda, olha, não, faz assim, assim, para você consultar com o médico. Então, assim, na medida do possível, a gente está conseguindo ser muito mais criativo e viabilizar essas consultas. Porque agora na pandemia, por exemplo, eu preciso de um controle de pressão desse paciente. Não tem problema. Ele tem o aparelhinho da pressão, ele está fazendo o controle, ele me manda o controle bonitinho da tabela de pressão, sem problemas. A gente precisa de um exame, a gente consegue pedir. Agora a gente tem plataformas, a gente tem meio de pedir. Então, eu acho que esses novos recursos ajudaram muito, até para a segurança do paciente, para a tranquilidade, especialmente assim, nesses momentos piores, de falta de leitos, de falta de recursos. Então, acho que isso veio para ajudar muito, assim, não só para os profissionais, mas para os parentes, para os filhos. Primeiro,
tratar o idoso adequadamente, respeitando, sem infantilizar e, assim, proporcionando uma comunicação adequada, porque a gente sabe que perdas sensoriais. Então, falar com volume mais alto e não falar de uma maneira tão aguda, ou seja, falar com volume alto, talvez com uma voz um pouco mais grave, para o idoso conseguir compreender bem e sempre estimular a usar os aparelhos auditivos, óculos e tudo mais, que ele se mantém em contato com o mundo. Fora isso, entender que se o paciente, a exceção dos pacientes que têm quadros demenciais já mais evoluídos, que daí já não tem mais aquela condição de tomar as próprias decisões, para quadros mais graves. Se o paciente está com as funções cognitivas preservadas, ele tem total direito de decidir sobre o seu tratamento, sobre os tratamentos clínicos. Então, assim, a gente tem que preservar a autonomia do paciente. Sim. Então, preservar essa autonomia é muito importante, e a independência, porque muitas vezes a gente vê assim que não só o terapeuta, mas os familiares têm a tendência de fazer, não, deixa que eu faço, não, pode deixar, não se preocupa, deixa que eu faço, eu faço tua comida, eu encomendo a sua comida, não, deixa que eu ajeito, deixa que eu lavo tua roupa. Então, assim, tem alguma diarista que faz tudo pelo paciente, poxa, não, e a independência do paciente, porque a gente também tem que ter aquele senso de propósito de vida. Então, se manterem o mais independente possíveis. Acho que isso é uma mensagem muito importante, assim, essa questão de, poxa, pode cuidar dos netos, pode ensinar os netos, porque a gente tem muito agora os avós que estão ensinando matemática para os netos, estão ensinando a ler, estão ensinando a escrever, sento e desenho com o neto. Isso é muito importante. A transmissão desse conhecimento através das gerações é um ganho que a gente tem, que a gente não pode perder, né? E de qualquer forma, eu acho que vale a gente ressaltar aqui, né, por ser profissionais da saúde, que ainda se fala em saúde mental de uma forma, existem ainda umas sombras, uns preconceitos em relação a isso, mas que é possível, e eu acho que é necessário você poder passar por tudo isso, né? Nós estamos pegando hoje uma situação específica, que é algo que a gente está aprendendo nesse processo, adoecendo, criando saúde no processo da pandemia, né? Que é possível passar por isso com menos sofrimento e com mais qualidade, com mais oportunidades para esse tratamento, né? Existem saídas, até para você ter esse bem-estar. Com certeza, e assim, desde o início da pandemia a gente vem batendo muito nessa tecla de que as situações mudaram, as condições de vida mudaram, e a gente tem que se esforçar e tem que ter criatividade para a gente continuar promovendo bem-estar mental e promovendo saúde. Porque, não adianta a gente só estar vivo, não peguei a doença, estou bem, não estou internada no hospital, não estou entubada no UTI, mas beleza, e o meu dia a dia, e a minha qualidade de vida? Eu não estou conseguindo encontrar os meus amigos, mas, poxa vida, os idosos também têm o seu ciclo social. Vamos fazer chamada de vídeo, uma boa parte dos idosos conseguem fazer uma chamada de vídeo, ou simplesmente pegar o telefone e ligar para os amigos. Não é só porque não está conseguindo ir tomar o café da tarde lá na casa da amiga que não pode ligar para ela. Começar assim, vencer muitas vezes essas barreiras, assim, nossa, mas ligo, não ligo. E incentivar o idoso a ligar. Mas meus filhos não estão mais vindo aqui, meus filhos não me ligam. Ok, então pega o telefone e você liga para eles. Fazer esse movimento também, de ter essa proatividade. Olha, eu estou com saudade, vou pegar o telefone e vou ligar. Já que está cada vez mais difícil e a gente sabe que sim, a gente se expor nesse momento é um risco, porque muitas vezes os filhos estão trabalhando, entrando em contato com o público, entrando em contato com muitas pessoas, e o risco é muito grande, né? Então, tem horas que, ok, vamos deixar instalado aqui, instala o WhatsApp no celular do idoso, ensina como é que faz para atender a chamada, porque muitos já tinham essa habilidade antes. Agora, muitas vezes vai devagarinho, mas eles vão aprendendo, vão se atualizando. Muitos idosos estão até fazendo, não, estou fazendo uma pós-graduação aqui, à distância, né? Então, nada impede, assim, de você continuar acompanhando essas novidades que surgem. E isso eu acho que é muito legal, se a gente for ver, assim, do ponto de vista terapêutico também, né? Sim. Porque muitas vezes as pessoas começam a entrar num quadro depressivo e, poxa, ficam sem ideias. Eu acho que função, assim, tanto de tratamento, de psiquiatra e terapeuta,
Vamos ajudar o paciente a encontrar saídas para se recuperar e para promover a saúde. Promover essa saúde mental, né? Precisamos falar disso, precisamos falar dos idosos, porque isso é o ciclo da vida, né? Estamos a caminho deste processo também. Então, eu penso que quanto mais nós pudermos estar falando disso, estar podendo esclarecer isso, estiver mais abastecido, com mais investimento, todos, né, cada vez mais vão ganhar, porque não tem como fugir desse processo como um todo, né? Então, sim, e quanto mais conhecimento a gente tem, sim, mais a gente consegue, primeiro, prevenir, diagnosticar mais cedo, e com o diagnóstico precoce, a gente consegue fazer um tratamento adequado e ter uma evolução e um prognóstico muito melhor. Então, quando você começa a identificar ali, desde as demências ou até quadros depressivos, quanto mais cedo você identifica, melhor, mais fácil de fazer o tratamento e maior é a qualidade de vida dessa pessoa. Então, assim, tanto para a família quanto para a própria pessoa começar a identificar esses sinais de que, não estou legal e eu tenho recursos para isso e a gente tem muito o que fazer e eu posso ter qualidade de vida, né? Especialmente nessa idade. Por que não ter qualidade de vida, não aproveitar esse momento que é um momento diferente? Realmente, é um momento diferente do que de quando a gente é criança, mas pode ser um momento tão bom quanto. E, assim, para finalizar, eu acho que é importante ressaltar, assim, você é especialista nessa área. Então, realmente, até para a gente, quando for indicar, quando for buscar um profissional, é muito importante, não desmerecendo as outras áreas, mas como é importante também a gente poder estar indicando e as pessoas também poderem buscar um profissional que tenha uma especialidade, uma experiência nessa área. Confirma isso? Sim, eu acho que é muito interessante. Lógico, assim, eu como psiquiatra, ok, a gente tem a formação de medicina e é muito importante, mas a gente dedica a nossa vida ao estudo dos transtornos mentais. Então, assim, é o nosso dia a dia, a facilidade da gente identificar e diagnosticar é muito maior. Então, eu acho que isso é muito interessante. Lógico que as outras especialidades, o pessoal tem muita capacidade de identificar, de fazer uma triagem, mas muitas vezes não tem essa vivência do dia a dia, né? E é muito legal você poder ter esse contato com o psiquiatra, o contato com uma terapia, com um psicólogo habilitado, capacitado, que tem experiência em psicoterapia. Então, isso melhora muito o tratamento, a gente transforma o tratamento muito mais efetivo, né? Então é isso. Foi muito bom conversar com você e espero que a gente possa ter mais encontros e aí falar também de outros aspectos da psiquiatria. Com certeza, muito obrigada. Sempre é muito produtivo bater esses papos, né? E espero que a gente consiga ajudar cada vez mais as pessoas a superarem alguns preconceitos, perceberem que, ok, psicólogo e psiquiatra não é coisa de louco. Na verdade, a gente foca muito na promoção da saúde e da qualidade de vida, né? Promoção e prevenção. Com certeza. Então, tá certo. Um beijo grande. Um beijo, muito obrigada.